Gurizada, então, olha só, o Lucas começou a fazer essa parte aqui, né, do bojo do step aqui, do alojamento do step, né, que já tá pronto ali, ó. Esse que o nosso amigo Jonas ajudou nós a recuperar, né, essa parte vai encaixada ali, né, e ele já começou a fazer, né, esse pedaço ali. Mostrar ali como é que tá. Olha, já fez os dois vincos, a parte de dentro e a parte de fora. Agora vai marcar o degrau maior aqui, né? Porque a peça é assimétrica, vamos dizer assim, né? Ela tem um degrau maior na parte de cima e na parte de baixo. E na parte do centro aqui, ela tem um degrau maior justamente para acompanhar essa curvatura aqui da traseira, né? Dessa bunda do carro aqui, né? Então agora o Lucas vai marcar essas linhas aqui, a gente já vai poder diminuir um pouco essa aba, né? Normal, né? A gente sempre corta uma peça maior aqui para depois ir tirando, né? Melhor cortar do que ter que emendar depois, né? Então é isso aí. Começamos na bead roller e depois vamos pro martelo. Fechou? Beleza, gurizada? Então comente aí o que vocês estão achando e não esquece de dar aquele like esperto para nós aí. Bora! Eu pedi pro Lucas já fixar em definitivo, no caso soldar o que já dá para soldar, daquelas peças internas que ele já tinha fabricado ali do porta-mala, da parte traseira. Vocês vão notar que ele teve o cuidado aí de nivelar o carro e conferir todas as peças aí com nível laser antes de começar as soldas. E esse é um critério que a gente tá adotando para tudo nesse carro aqui. Como a gente recebeu esse carro aí todo desmembrado, né? Fazer essa conferência aí de forma frequente é fundamental. Nem tudo dessa parte aí vai dar para soldar agora, né? Mas é importante que o que dá para soldar já esteja soldado para que o carro fique mais firme mesmo para a gente dar os próximos passos.
Gurizada, se liga só então. Olha aí, ó, como é que ficou. Olha só, que massa aí. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. E agora a gente já está começando a trabalhar nessas partes aqui, onde vai encaixar com o paralama, né? Mostra ali para nós, mano, como é que tá o andamento ali. O Lucas já está fabricando aqui, né? Esticando a peça, curvando ela, né? Formatando para encaixar ali, para a gente substituir. No fim das contas vai sobrar pouca coisa dessa parte traseira aí, né? Enquanto isso, eu tô trabalhando já nessa parte da frente aqui, da lateral, né? Eu já dei uma adiantada na porta, né? Claro, ainda falta fazer uns refinos aí, uns ajustes, mas depois que a gente soldar a lateral em definitivo aqui, né? Agora eu tô trabalhando nessa parte aqui, né? Onde fecha com o capô, né? Onde vai encaixado essas outras peças aqui na frente aqui, né? Então é isso aí que a gente tá fazendo agora.
Pessoal, olha só, é muito importante que você deixe um comentário aqui, porque eu tô pensando em fazer uma live por semana respondendo os comentários de vocês. Então, se você tiver dúvida, tiver alguma sugestão, quer saber mais sobre algum procedimento que a gente usou, então comenta aqui que se tiver bastante comentário aí, a gente vai fazer lives semanais respondendo esses comentários. Beleza? Então, vamos voltar pro vídeo. Vocês devem ter notado que nessa peça aí da frente ali que eu estava fabricando, eu soldei uma caixinha de porca, né? Um alojamento de porca quadrada como esse aqui, tá? Igualzinho esse aqui. Por que a gente está usando isso aqui? Originalmente o carro tem esse tipo de fixação. A gente tinha proposto para o cliente fazer porcas fixas, né? Já que as furações são todas grandes, né? Tem os oblongos, aqueles furos alongados que são bastante grandes. Então não teria problema de regulagem, né? Não faltaria regulagem para isso. A princípio estava tudo ok. A gente tinha até começado a fabricar um outro esquema com as porcas fixas, né? Mas aí o pessoal aí, dono do carro, mudou de ideia, né? Eu vou mostrar para vocês aí o vídeo que eu mandei para eles. Olha só, essa aqui é um pedaço da caixa de roda do paralama traseiro ali, que a gente já substituiu, ok? A gente já fez uma parte nova. Esse aqui é o alojamento ali da porca, onde prende o paralama, tá? Ele tem essa caixinha aqui, a porca fica solta dentro aqui, né? Tem um certo movimento aqui nessa parte. A minha proposta é a gente fazer isso aqui, ó, tá? A gente solda uma porca fixa numa chapa mais grossa e solda essa parte aqui nesse lugar, claro, né? Devidamente conformado conforme o formato da peça aqui, né? A gente coloca essa parte aqui, fica fixada, tá? Aí por fora o que vai aparecer vai ser a peça desse jeito aqui, né? No caso, né, ela vai ficar só o furo aparecendo aqui, não vai ter todo esse dispositivo aqui. Só que aí imagino que o pessoal pensou melhor lá e quis manter a originalidade, né? Manter a fixação como era original, né? Com esses alojamentos, essas caixinhas das porcas quadradas, né? Que ela tem uma certa folga ali dentro, né? Que você consegue jogar para todos os quatro lados. Só que a gente não tem isso aí. E aí o Lucas foi lá e disse: deixa para mim que eu desenrolo isso aí, e criou um gabarito para a gente fabricar esses alojamentos das porcas. Olha aí como é que ficou.
Gurizada, se liga só aqui como é que ficaram as caixinhas aqui, os alojamentos das porcas aqui que o Lucas fez, né? Os gabaritinhos lá, tudo bonitinho. Olha só que massa, parece que a gente mandou vir de uma montadora isso aqui, né? Mas foi feito aqui pela gente. Agora já tá montando ali os paralamas para marcar a furação ali, acertar tudo certinho e já deixar fixado em definitivo aqui esses alojamentos ali com as porcas, né? A casinha das porcas, beleza? Então deixa um elogio pro Lucas aqui nos comentários, merece um joinha. Vamos lá, agora é a hora de dar o like. Gurizada, então seguimos aqui com a fabricação. O Lucas já fez essas duas partes de cima aqui, né? Originalmente elas estavam um pouco para dentro, aqui estava um pouco assimétrica, tem estanho ali para preencher, né? Provavelmente devia ter massa antes para ficar reta nessa parte. Já estamos corrigindo aqui essas duas linhas aqui, deixar tudo simétrico. Agora vamos seguir fazendo as partes de baixo, ele vai mostrar para nós ali, ó. Aí, ó, vamos seguir assim, sabe, fazendo em partes. E a gente vai seguir fazendo em partes aqui, né? Porque a gente quer fazer em partes, porque é mais fácil. Se dá errado aí é só um pedaço que vai dar errado, né? Não é uma peça maior, né? Para desperdiçar material e tempo, né? Mais rápido, fazer assim também. E não tem problema, porque a gente solda direitinho aqui, vai ficar tudo bonitinho. Vamos lá.
Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Comenta aqui o que vocês estão achando dessa restauração, o que vocês estão achando dos vídeos. Quero deixar um agradecimento muito especial para os nossos membros aqui do canal. E se você quiser, você também pode se tornar membro aí, vai ter conteúdos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos. Espero que vocês tenham se divertido e até o próximo.